Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Mundo Nerd aqui no Falando Nisso. Qual a empresa mais incrível no ramo da tecnologia hoje? Qual aquela que é considerada a mais inovadora, criativa ou a melhor local de trabalho? Bom, ok. Talvez você tenha pensado na Microsoft ou na Apple. Afinal, todas elas são mesmo incríveis. Mas por hoje vamos deixar isso um pouco de lado e falar da famosa Google. Afinal, de acordo com a lista da Forbes de 2016, a Google é a segunda marca mais valiosa do mundo, valendo seus incríveis 82,5 bilhões de dólares. E perdendo apenas para sua saudosa Apple. Essa empresa realmente mudou a forma com que interagimos com a tecnologia e com as pessoas. Curioso? Então vamos lá. Fundada em 4 de setembro de 1998 por Larry Page e Sergey Brin, a Google possui apenas 18 anos. Sergey Brin, um russo de Moscou, que foi para os Estados Unidos com apenas 6 anos, teve todo o apoio que precisava dentro de casa para trilhar o futuro, que o levaria ao serviço mais famoso da internet. Seu pai era professor de matemática na Universidade de Maryland, sua mãe, uma cientista da NASA. Instigado desde cedo, não teve dúvidas de que deveria cursar ciência da computação e matemática na mesma universidade em que seu pai lecionava. Formou-se então na instituição com méritos em 1993 e, após formado, não parou de estudar. Ele continuava seus estudos de pós-graduação até chegar na Universidade de Stanford, onde no curso de doutorado conheceu o outro personagem dessa história, Larry Page. Larry Page também teve bons exemplos desde cedo. Americano, é filho de uma cientista da computação da Universidade de Michigan, mesma instituição onde ele se formou em engenharia da computação. Anos depois, assim como seu companheiro do Google, ele seguiu com os estudos até culminar em uma visita à Universidade de Stanford. Quem seria o encarregado de lhe mostrar o campus? Se você disse Sergey, acertou. O mais inusitado é que, segundo relatos, eles discordam de praticamente tudo neste primeiro encontro. Com os dois já cursando doutorado em ciências da computação em Stanford, eles começaram a trabalhar juntos em pesquisa, resultando em artigos acadêmicos, como por exemplo este sobre a anatomia da ferramenta de busca hipertextual da web em larga escala, que é nada mais nada menos do que a ideia original do seu algoritmo de pesquisa. Os estudos em conjunto e apontamentos dos dois resultou em um mecanismo de pesquisa chamado de backrub, pois checava os backlinks dos sites que viria a ser protótipo que conhecemos hoje como o buscador Google. O projeto foi hospedado pela própria Universidade de Stanford, excedendo a banda disponível. Devido ao sucesso, até o final de agosto de 96, o serviço já tinha indexado mais de 75 milhões de páginas. A backrub funcionou até 1998. A aposta dos dois era um novo sistema buscador. Enquanto os motores de buscas convencionais da época exibiam os resultados, classificando eles pela contagem de quantas vezes os termos de busca apareciam na primeira página, os dois criaram um sistema melhor. Ele analisava relações entre os sites, mostrando os melhores resultados em um contexto maior. Eles chamavam essa nova tecnologia de PageRank, onde a relevância de um site era determinada pelo número de páginas, bem como pela importância dessas páginas que ligavam de volta ao site original. Com a ferramenta certa em mãos, só faltava lipidar o produto e, para isso, eles decidiram que o serviço deveria ter um nome mais amigável. Após algumas sugestões, o nome Google foi escolhido. O nome é uma brincadeira com a palavra Google, um termo matemático usado para representar o número 1 seguido de 100 dígitos 0. Com este novo nome, eles passavam o tamanho da sua ambição de organizar a quantidade infinita de informações disponíveis na web e também o número de informações que o motor de buscas podia processar. No início, o Google também foi hospedado no domínio da universidade, como sendo www.google.stanford.edu. Endividados, gastando consideravelmente com a pesquisa, os dois fundadores precisavam de dinheiro para dar seguimento ao serviço. E para isso, contaram com um cheque de $100 mil de Andy Bechtolsheim, cofundador da Sun, fabricante de computadores, semicondutores e software. O tal cheque estava endereçado para Google Inc., uma empresa que ainda nem existia. Para receber o montante, eles precisaram retirar os servidores da Google dos seus dormitórios na universidade e levar para um escritório propriamente dito.
além de criar a empresa e assim depositar o valor recebido. O local escolhido para a sede foi na garagem de Susan, amiga dos fundadores, localizado no famoso hoje endereço 232 de Santa Margarita de Melo Park, o domínio da Google. O domínio google.com foi registrado em 15 de setembro de 1977, sendo lançado quase um ano depois, em 4 de setembro de 1998. Nesse mesmo ano, o Google contratava o seu primeiro funcionário, Craig Silverstein, um brilhante aluno de ciências da computação de Stanford. Ele se tornaria mais tarde diretor de tecnologia da empresa. Ainda no final de 98, a Google já teria um número de mais de 60 milhões de páginas indexadas, tinha mais de 1 tera de dados recebidos e mais de 100 mil buscas por dia. A página, ainda exibindo a versão beta, começou a chamar a atenção por apresentar resultados mais concisos que seus concorrentes e mais tecnológica e inovadora que os pesados portais de conteúdo, como a AOL, Yahoo, Netscape, MSN, AltaVista, entre outros, que naquela época de bolha de internet eram considerados como o futuro do mercado digital, principalmente pelos acionistas. Crescendo a passos largos, a empresa decidiu que a garagem já não era suficiente para abrigar o potencial do negócio dos seus 8 funcionários. Era hora de se mudar. Por isso, em 1999, o Google fez as malas e se estabeleceu na Avenida Universitária número 165 em Palo Alto, perto da Universidade de Stanford. O novo endereço é conhecido por ser uma incubadora de startups bem-sucedidas do Vale do Silício, como a Logitech, PayPal, etc. Esse endereço seria do Google até 2003, quando foi inaugurado a Googleplex. Seu algoritmo de busca passaria pela primeira mudança ainda nesse ano, com a adição de um link para pesquisas limitadas a documentos do governo americano. Estamos em 2000 e recentemente a marca havia se tornado o maior motor de buscas da internet, mudando-se para sua sede nova, chegando à marca dos 40 funcionários. Havia recebido um aporte de 25 milhões de dólares. E só lembrando, os fundadores tinham se conhecido há menos de 4 anos e inventado o serviço há menos de 2. Após a passagem tranquila pelo temido 31 de dezembro de 99 e o bug do milênio, a Google estreou seu sistema bilionário de receita: vender anúncios associados a keywords, palavra-chave. O novo sistema logo emplacou ao serem mais leves do que até então eram usados, maximizando a velocidade do carregamento das páginas numa era de modems discados. Nessa época estourou a bolha da internet e muitas das empresas milionárias faliram da noite para o dia por causa do sucesso dos cliques patrocinados e de outros fatores. O Google passou ileso por essa. No ano seguinte, o Google daria peso à sua importância para se tornar o que se tornou hoje. Em fevereiro de 2001, ela compraria o Deja.com, um serviço de discussões, tópicos e mensagens que já contava com mais de 500 milhões de discussões arquivadas desde 1995. O serviço serviu de base para o Google Groups. Você está se perguntando, por que esse passo é tão grande? Simples, pois essa foi a primeira das quase 200 compras, incorporações e fusões que eles fariam até os dias de hoje, e marca o momento em que passaram a ser incorporadora do mundo virtual. Um chefão da web que compra e toma conta de tudo que dá certo. Afinal, hoje em dia o que faz sucesso vai parar no Google, certo? Muitos programadores querem criar algo para vender ao Google. O ano seguinte, 2002, foi mais um ano especial para a marca e principalmente para você que em algum momento da sua adolescência nos anos 2000 criou um blog. Tudo por causa da compra da Pira Labs, empresa responsável pela criação do Blogger, que seria lançado no ano seguinte. A ferramenta acabou se tornando o maior centro de criador de blogs da internet e é hoje, mesmo com a queda da popularidade dos diários virtuais, o 8º site mais acessado do planeta. Em 2003, surgiram as primeiras notícias de um IPO da empresa, ou seja, abrir seu capital na bolsa, captar recursos e vender ações. O mais curioso quanto a essa passagem de história foi que nesse momento a Microsoft começou a sondar o emergente Google, tentando comprar a empresa de Sergey e Larry Page. O negócio nunca foi fechado e a oferta pública de ações seguiu. O contrato para conduzir essa jogada foi um executivo do famoso grupo Goldman Sachs, que projetou arrecadar mais de 4 bilhões de dólares. Alguns meses depois, mais de 19 milhões de ações foram colocadas à venda, cada uma no preço inicial de 85 dólares. No final do dia, depois de indas e vindas no mercado financeiro, a Google havia captado mais de 23 bilhões de dólares. Nesse momento, muitos dos seus funcionários se tornaram milionários da noite para o dia.
Em 2014, exato 10 anos depois da capitalização, o valor das ações tinha subido a cerca de 1.300%, ultrapassando a casa dos $1.000 por papel negociado. Se você não entendeu bem, olha esse dado. Se na época da abertura do capital tivesse investido $10.000 naquelas ações de $85, teria mais de $140.000. Entre as compras de 2004 estão a aquisição do Picasa, serviço voltado à edição, gerenciamento e organização de imagens que até hoje está nativa. Suas outras aquisições, como a AgNetLogic, ZipDash, Where2 e Keyhole, quase todas sobre análise de tráfego e mapas, denunciavam o rumo das pesquisas dali para frente. Em breve, surgiria dessas compras o Google Earth e o Google Maps. Começando bem em 2005, já em janeiro, a Google colocaria no ar o embrião do tão amado YouTube, o Google Vídeo. Lançado em janeiro, o serviço era buscador e compartilhador de vídeos que possuía. Em alguns vídeos selecionados havia a possibilidade de incorporação. Apesar da proposta interessante e ainda inédita na web, o Google Vídeo ficou um tanto quanto apagado até o final do ano seguinte, quando a sua incorporação com o YouTube, o Google Trends, outro lançamento de 2006, reúne as buscas que mais bombavam em cada ano ou período em um local específico. Por exemplo, quais as buscas mais feitas no ano no Brasil em 2015? Qual jogador de futebol mais buscado? Qual a pergunta que começa com o que é mais buscado? Todas essas e outras perguntas são respondidas pelo Google Trends. Aliás, anualmente, o site lança um especial com os termos do ano. Outra novidade foi que com o lançamento do Google Apps, a empresa dava um grande passo que nos levaria em direção à computação na nuvem. Isso aconteceu após 2007, após o serviço virar Google Apps Premier Edition, versão voltada a empresas e que as tornavam mais funcionais e onipresentes, colocando-as na cloud. Hoje, o serviço já mudou de nome para Google Apps for Work e em 2014 contava com a adesão de mais de 5 milhões de negócios no mundo afora. Provavelmente você mesmo já tenha usado alguma dessas ferramentas na empresa onde trabalha, como o e-mail do trabalho, que é gerenciado pelo Gmail. O próprio desenvolvimento do Android deu um passo grande nesse ano, quando fabricantes como Samsung, Sony, HTC e as operadoras de telefonia americana como a Sprint, Nextel e T-Mobile, e fabricantes de hardware como a Qualcomm e a Texas, além do próprio Google, reuniram-se em um consórcio de tecnologia e fundaram a Open Handset Alliance. O objetivo da união das marcas era a criação de uma plataforma de código aberta para smartphones. O resultado foi o primeiro Android comercial do mundo, rodando em um HTC Dream, lançado oficialmente em 22 de outubro de 2008. Já no início de 2010, o Google introduziu o Nexus One para mostrar o que pode ser feito em dispositivos Android. Desde então, a linha Nexus de dispositivos vem crescendo e já inclui tablets e smartphones. E em resposta ao terremoto do Haiti, engenheiros desenvolveram o localizador de pessoas, que possibilita o contato entre familiares e amigos em situações de desastre. Desde então, lançaram o Personal Finder para ser usado em outras crises, incluindo o terremoto e o tsunami no Japão, e formaram o Google Apoio em Emergências, uma equipe de resposta a desastres globais. E é isso, pessoal. Agora que você conhece a história da maior empresa da internet da atualidade, é hora de nos contar quais foram as suas impressões. O que você mais gosta do Google? Conta pra gente aqui nos comentários sobre os seus serviços favoritos. A sua opinião, como você sabe, é muito importante para nós, então compartilhe ela conosco. Sugestões para novos vídeos também são muito bem-vindas. Não perca a matéria dessa semana. Nela falaremos de algumas das curiosidades interessantes sobre a Google. Se você gostou, não se esqueça de dar aquele like e aquela compartilhada para dar uma força no nosso trabalho. Até a próxima quinta-feira nesse mesmo bate-horário e tchau!